Olá, amigos, amigas, estamos começando mais um debate por Santa Catarina, aqui na Jovem Pan News Criciúma, na Jovem Pan News Tubarão e também na RCO para todo o oeste de Santa Catarina e para o mundo inteiro pelo YouTube, pela internet. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, pela sua interação. A partir de agora, eu e esses dois camaradas que estão aqui dividindo tela comigo, no Alto Vale, Dom Esquiave, que está com um pouquinho de frio, porque hoje o clima está mais frio realmente, e o meu querido Fabiano Rambo, lá no Oeste. Tá também agasalhadinho. Vou começar por você, Fabiano Rambo. Boa tarde, tudo bem, meu amigo? Ô, meu caro Almir, tudo bem contigo? Dom, satisfação estar de volta aqui no nosso programa para começar o mês de junho e, inclusive, do ponto de vista climático, viu, Almir? Já estamos no inverno. Então, vamos ter um inverno que tende a ser mais longo, mas não tão frio assim, hein? E vamos lá, vamos falar de política hoje, vamos falar de mudanças do governo, temos muitas informações aí dos bastidores, porque a partir de agora a política pisa no acelerador para as eleições 2024 nos municípios. Vamos abordar isso sim. E sobre a questão climática, Dom, hoje aqui em Criciúma, eu amanheci o dia em Florianópolis, mas me desloquei para Criciúma ainda na parte da manhã. Criciúma estava 8 graus ao amanhecer. Como é que estava aí no nosso Alto Vale, o ventinho, a brisa de Balneário Camboriú? Seja bem-vindo. Boa tarde, meus amigos. Saudades de vocês. Tudo bem? Tudo agora, certo. Nesse momento, 16 graus aqui em Balneário Camboriú, tempo nublado, mas repita, hoje pela manhã... 16 graus aqui em Balneário Camboriú, com tempo nublado. Muito bem. Olha, pela manhã, 12 graus, Almir. 12 graus. Por isso que eu estou encasacado aqui. Como diria minha nona, pega a japona e coloca a japona, que o frio é grande. Vai dar tainha. Muito bem. Olha, meus amigos, hoje nós vamos abordar aqui alguns temas, alguns assuntos importantes, porque eu acho que a nossa audiência, e até mesmo eu vejo que os amigos aqui já estavam com saudade de um bom debate sobre as questões locais, estaduais, e não tem como a gente não citar aqui e já começar falando do pleito municipal que se aproxima, Fabiano, porque mudanças do governo, né, saída de Ricardo Guide, que volta, pelo que eu entendo, para a Câmara Federal, para sua vaga de deputado pelo PSD, não, que aliás, que ele conquistou pelo PSD, né, mas hoje volta como deputado do PL, então Santa Catarina, região de Criciúma, passa a ter Ricardo Guide no PL, Daniel Freitas do PL, Júlia Zanata do PL, 3 deputados do PL só em Criciúma, deputados federais, é uma bancada e tanto. E aí, agora vem os substitutos, mas já começa aquela preparação de reta final para as eleições municipais, Fabiano Rambo. Sem dúvida alguma. Mas a movimentação de Acélio Casagrande, inclusive no fim de semana, teve um movimento de filiação aí em Criciúma, viu, Almir? E o Acélio estava lá recepcionando a turma. Estava ele lá recepcionando a turma. Então, eu creio que essa movimentação de Acélio Casagrande também tende a ser já um indicativo para as eleições em Criciúma, já o apontando como vice de Ricardo Guide. Na tua leitura perfeita, Almir, o PL ganha mais um deputado, que é o Ricardo Guide. Agora, eu creio que nesse momento todo, o movimento todo, ele deve pedir uma licença após as convenções, para que Darcy de Matos continue, né, lá na Câmara Federal e ele faça a sua campanha em Criciúma. E vai ser uma grande disputa em Criciúma. Nós vamos ter aí, de um lado, o candidato Ricardo Guide, que deverá ser confirmado junto com Acélio Casagrande, que é o que se desenha nesse momento, o Vaguinho pelo PSD e o nome do vice, que deve ser indicado para compor com o vereador e secretário Vaguinho, que é a surpresa, né, para mim, viu, Almir, nesse momento. Então, vai ser uma disputa muito interessante, porque de um lado nós vamos ter toda a força de Clésio Salvari e na outra de Acélio com a sua tradição e a tradição também da família Guide em Criciúma. Vai ser uma disputa legal. Olha, Fabiano e Dom, eu ainda tenho minhas dúvidas, assim, vivendo a política local aqui, se Acélio vai ser o vice. Eu hoje, se você me perguntar, Almir, você acha que Acélio vai ser? A minha opinião hoje, e isso é
é só opinião, não é baseado em nada, não conversei com a Célio, não conversei com o Ricardo, não conversei com ninguém. Só baseado no movimento político aqui da região. Eu não creio que a Célio vai ser vice. E aí a pergunta, então, para ti, Almir, quem é esse vice? Da onde vem esse vice? Eu acho que o vice hoje está muito mais próximo do PP. Seria Júlio Kaminski, que está já numa pré-campanha para o Executivo, mas que aceita, sim, negociar e sair como vice de Ricardo. Tem também o outro vereador aqui, que é o Ferrarese, Paulo Ferrarese, que também é muito forte. Um vereador muito forte, um cara assim que tem uma aceitação, tem uma penetração muito grande em vários bairros aqui de Criciúma. Então, esses dois aí eu vejo assim como postulantes a vice. A Célio tem toda a relevância que você falou, tem todo o poder de mobilizar pessoas, enfim, é um cara queridíssimo, um cara que tem aceitação. Teve essa situação do rompimento com o prefeito, mas eu não vejo, no momento, a Célio sendo vice. Tem aquela questão da dupla filiação que o candidato do lado de lá, os outros candidatos vão bater na questão dele, que ele se afiliou em 2, 3 partidos. Há uma informação até de que teria uma terceira filiação. Então, nesse momento, eu não vejo a Célio, não estou dizendo aqui que a Célio não é a pessoa indicada, estou dando uma opinião que eu acho que a Célio não sairá como vice. Mas, já vou trazer o Dom aqui para a discussão, porque Balneário Camboriú, cada dia que passa, na medida em que se aproxima da eleição, Dom, e você está vivendo isso diariamente aí, o negócio vai afunilando, Carlos Humberto fazendo uma campanha paralela de pré-candidatura, Peter Lee como o preferido do prefeito Fabrício. Como é que está essa situação? Atualiza para a gente aí, Dom. Vamos lá, vamos voltar primeiramente em Criciúma aí. Só falta colocar o nome de Acélio Casagrande como secretário de saúde do estado. Só falta isso, tá? 99,9% de certeza que ele que vai assumir a Secretaria de Saúde. Acélio que já esteve andando na Secretaria de Saúde recentemente, conversando aí com colaboradores lá da Secretaria, e segundo uma fonte muito próxima a mim, ele será o secretário e será empossado ainda essa semana, tá? Então, um cara muito bacana e já chancela isso que o Rambo vem falando, que o Almir acabou de falar também. Lembrando que eu quero pegar esse gancho que você falou, o Acélio já foi secretário adjunto da Saúde do Estado. Então ele já esteve... Não, ele já foi adjunto e titular. Isso, já esteve nas duas posições, né? No governo do Colombo, se não me engano. E Luiz Henrique também. E Luiz Henrique. Então, ou seja, não seria novidade ele voltar. Justamente, Rambo. E tudo indica, tá? Ele já esteve na Secretaria de Saúde, já conversou com inúmeras pessoas ali, pessoas inclusive próximas a mim que relataram, e outras pessoas também. Então, aí tudo indica que Criciúma será o Kaminski, o vice vindo do PP, tá? Tudo indica. E para você ver como que tá essa aproximação, PL, PSD, PP, entendeu? Então nós temos ali uma sintonia. E Carmen Zanotto, concorrendo a Lages, que hoje saiu como secretária da Saúde para concorrer à Prefeitura de Lages. Voltando a Balneário Camboriú, essa convenção do PL, meus amigos, eu quero estar sentado no camarote, né, de colete à prova de bala, que tudo indica que vai ser tiroteio de ambos os lados ali. O nome do PL aqui, hoje, tá, do PL Fabrício de Oliveira, porque tem o PL Carlos Humberto também, tá, é Peter Lee. Peter Lee que não está subindo, claro, compete uma pesquisa para a gente dar uma olhada nesses números ali, mas pelo que eu escuto na cidade, pelo contrário, ele vem submergindo, certo? Carlos Humberto já está colocado como não será candidato perante a população, e o apoio de Carlos Humberto não da boca dele, mas de todos os próximos será para Juliana Pavan. Quem ganha com isso? Juliana Pavan, que começa a disparar ainda mais. Já saíram algumas enquetes aqui, enquetes essas de blogs, de perfis, né, da internet também, e Juliana Pavan à frente de Peter Lee com 12, 13 pontos de vantagem ali percentuais. Então... Uma outra questão, Fabiano, que envolve diretamente Blumenau e Dom, é a questão da vinda de Bolsonaro, né? A vinda de Bolsonaro para cá vai chacoalhar as eleições aqui, mas o que eu quero entender, né, e fazer uma projeção aqui, não tem como a gente entender só na prática mesmo.
O filho de Bolsonaro, a gente falou no último programa que ele sai a vereador, né? E você falou que é uma incógnita lá. A minha opinião é de que ele vai arregaçar de voto, ele vai ter mais de 5 mil votos. Essa é a minha opinião, né? Porque ele tem um nome muito forte, né? Eu não estou falando aqui de proposta, não estou falando aqui de consolidação política ainda, porque é a primeira eleição, mas tem um nome muito forte, né? É filho do rei. Ele não é o rei, mas é o filho do rei, digamos assim. Então, eu creio que ele vai fazer muitos votos. Agora, Bolsonaro virá, o clã Bolsonaro virá, mas tem aquelas situações, né? Por exemplo, São José, Bolsonaro não vai apoiar a Adeliana. Chapecó, Bolsonaro não vai contra João Rodrigues. Mas pode ser o fiel da balança, por exemplo, em Balneário Camboriú. Que eu não tenho dúvida que se ele pegar no braço de Peter Lee, levantar e dizer que esse é o meu candidato, muita gente vai votar. Muita gente, inclusive, era um dos motes da última eleição, que era eu voto em quem Bolsonaro indicar. Foi assim, Jorge Seife, que angariou muitos votos com Bolsonaro. Foi assim o nosso próprio governador, que tinha uma trajetória política de sucesso, mas que angariou muitos votos por ser o candidato do Bolsonaro. Inclusive, vocês vão lembrar que na pré-campanha para governador tinha uma disputa da narrativa de quem seria o candidato a governador, quem que era o candidato de Bolsonaro. Era a mim, que era amigo de Bolsonaro, era Jorginho, mas ficou muito claro, até um pouco antes das definições, quando o Jorginho fez o movimento de ir para o PL, aliás, de Bolsonaro e foi para o PL, enfim, isso. Saiu do PSL, foi para o PL, ficou muito claro para mim que seria Jorginho. Então, tem todas essas nuances aí que podem acontecer nessa eleição municipal, né, Fabiano? Podem. E eu quero só trazer para a gente pensar um pouquinho, se o Bolsonaro entrar na campanha em Balneário Camboriú, qual será a postura de Carlos Humberto? E também, qual o destino do PL em Balneário Camboriú? Porque o PL está dividido. Nós entrevistamos aqui Juliana Pavan, que está, por hora, surfando sozinho. É fato, com discurso afiado, está vindo com um discurso de pré-campanha já bem construído, tá? E comendo pelas beiradas, entre aspas, surfando nessa disputa Carlos Humberto, Peter Lee, Fabrício Oliveira, essa situação toda, Jorginho Melo. Mas a questão realmente é, se Bolsonaro vem a Balneário, Almir, eu creio que o PL vai ser fraturado. Alguém ele vai perder. E quando eu falo em alguém ele perder, eu me refiro, nesse sentido, em confirmando o Peter Lee, eu falo em Carlos Humberto, que tende aí a procurar outros caminhos que não mais este partido. E vale também, né, Dom, levar em consideração aqui um detalhe. Né? Quando eu digo que Bolsonaro vai influenciar, claro que vai influenciar, mas se você lembra, na última eleição, Bolsonaro não interferiu na questão para prefeito. Teve um ou outro ali que conseguiu colar no Bolsonaro, né, enfim, mas Bolsonaro não se envolveu. Ele era presidente, ele não se envolveu. Então vai ser a primeira vez que Bolsonaro vai se envolver, agora não tanto mais na presidência, mas com toda a sua relevância, com toda a sua influência. Porém, na eleição municipal, e nós temos falado isso aqui há algum tempo, né, Dom? A eleição municipal é uma eleição diferente da eleição federal, que aqui a pessoa vota na figura, a pessoa vota naquela pessoa que tu vai cruzar ali na Avenida Atlântica, em Balneário, tu vai cruzar na Avenida Centenário aqui em Criciúma, aquele cara que vai lá na Associação de Moradores. A votação municipal, ela é muito mais na figura. Então, se a gente analisar por esse lado, pode ser que, por exemplo, mesmo o Bolsonaro apoiando Peter Lee e Carlos Humberto indo em direção a Juliana Pavan, pode ser que a coligação com o Bolsonaro não tenha êxito, né, nessa eleição, não é isso, Dom? Perfeito, Almir, perfeito. Rambo, parabéns pela análise cirúrgica aí também e altamente reflexiva, mas eu quero colocar um ponto. Até que ponto vale a pena para o presidente Jair Bolsonaro se colocar à disposição de uma campanha sabendo que ele vai perder uma outra parte de votos também? Entendeu? Esse desgaste para ele com o fogo amigo, será que realmente vale a pena? Ou será que nos 45 do segundo tempo, no meio da eleição, ele vai migrar para outras cidades, cidades essas que não são tão bolsonaristas, que a presença dele fará a diferença? Isso é um ponto para se pensar. Com relação aqui a Balneário Camboriú, a questão do Bolsonaro vir é fato. Ele vem para cá sim, o filho dele pode ser essa incógnita. Eu também acredito nisso, tá, Almir? Deixando bem claro para você que ele vai estourar de voto.
Porém, eu converso com várias lideranças aqui de Balneário Camboriú, dentre elas lideranças do próprio partido, que falam que não sabem ainda, entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não. O nosso papel é informar, né? Então, o que eu vejo, na minha opinião agora, é que o Renan Bolsonaro, o 04, irá estourar de voto sim, não só por ser filho do Bolsonaro, por ser um cara jovem, ser um cara que está começando na política, que queriam, por sinal, colocar ele candidato a prefeito, tá? E o bastidor indica que o próprio pai falou, não, vai para vereador, vai aprender como funciona. E ele ouviu o pai, entendeu? E aqui, em Balneário Camboriú, existem muitos amigos próximos do presidente Bolsonaro, tá? Muitos amigos mesmo. Então, com certeza... Ô, Dom, em relação a isso aí, dessa situação de ele ter muito voto, não porque é filho de Bolsonaro, eu elegantemente quero discordar do amigo completamente. Ele só vai ter a quantidade de votos que ele vai ter porque ele é filho do Bolsonaro. Mas ele, então está desmerecendo ele? Não me entenda dessa forma. Ele pode se eleger como qualquer outro vereador no limite da votação, por exemplo, precisa de 2.000 votos. Pode ser que ele tenha isso e tal, seria normal. Mas o fato dele estourar de voto não é porque ele é jovem, porque como ele, jovem, tem um monte. Tem um monte de gente aí com proposta interessante do Novo, do União Brasil, do MDB, do PSD, do PT, não sei do que. Ele vai se eleger, e eu acredito nisso, com muito voto, mas porque é filho do Bolsonaro. Se ele não fosse filho do Bolsonaro, ele poderia se eleger, mas com uma votaçãozinha muito mais apertada. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Sim. Perfeitamente, Almir. Ele tem essa diferença que o sobrenome tem um peso, né? Ainda mais na direita, ainda mais em Balneário Camboriú, que é 70% dos votos aqui, entendeu? Para a direita e não é 30% para a esquerda. É 28% indo para o centro e 2% para a esquerda só, entendeu? Então a esquerda aqui é pífia mesmo em Balneário Camboriú, em Santa Catarina por si, mas em Balneário precisamente. O que é centro aí? O que é centro aí? Nós temos MDB, nós temos PSD, o partido da Juliana Pavão, é um centro-direita aqui em Santa Catarina. Se a gente analisar ele a cenário nacional, ele está posicionado a centro-esquerda, com 3 ministérios no governo Lula. Então, assim, nós vivemos aqui em Santa Catarina uma bolha, entendeu? Totalmente diferenciada do sul, por exemplo, do Rio Grande do Sul, do Paraná, e conforme vai subindo ali, essa bolha fica totalmente diferenciada, né? Então, nós temos ali o centro, aqui, centro-direita, mais posicionada à direita mesmo. João Rodrigues, lá em Chapecó, pertinho do Rambo, entendeu? Em Criciúma mesmo, falar que o Clédio Salvaro é um cara de esquerda, o cara tá dando um tiro no pé, mas ele está num partido que alinhamento nível nacional é mais voltado hoje ao centro-esquerda do que ao centro-direita. Eu até emendaria o nome de Júlio Garcia, aí do lado, né? Que esse sim tem, esse é bem centro-direita, né? Os outros, esse Clésio, João, tem mais direita do que centro, né? Justamente. Mas o Júlio é o nome, né? Se olha centro-direita, é o Júlio, né? Muito bem. Agora, você que está nos acompanhando, vamos trocar um pouquinho a pauta aqui. Porque nos últimos dias, gente, em meio a essa tragédia que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, que infelizmente, né, a gente está repercutindo até hoje, porque vai levar muito tempo para o Rio Grande do Sul se recuperar. Em meio a tantas coisas que estão acontecendo no país, surgiu uma pauta, não diria que é uma pauta bomba, mas uma pauta polêmica, que é a suposta, e eu digo suposta porque você precisa se aprofundar no conteúdo para entender o que seria a privatização das praias, supostamente, né? Essa polêmica tomou conta, porque quando se envolve personagens de relevância nacional, como Flávio Bolsonaro, Neymar, e isso ganha uma repercussão muito grande. E aí agora está essa polêmica. Vão privatizar as praias? Não vão privatizar as praias? O que eu sugiro para você, telespectador da Jovem Pan que nos acompanha pelo YouTube, você que nos ouve, é ir e pesquisar a lei. Pesquisar o que propõe a lei. Em teoria, não se privatizaria as praias. Mas, na prática, pode ser que gere dificuldade. Por quê? Não vai privatizar a areia da praia. Não é isso. A areia da praia vai continuar. Mas vai privatizar o acesso. Então, se eu privatizar todo o acesso, eu posso, inclusive como algumas praias já acontecem aqui no Brasil,
ter acesso privado, só vai acessar lá quem pagar. Entendeu? A praia, qualquer um pode estar lá, na faixa de areia. Mas para chegar, vai ter uma área privatizada. Então, essa é a grande discussão, que eu acho que essa PL vai ter que, esse projeto de lei vai ter que trabalhar melhor para chegar num consenso, Fabiano. Bom, vamos lá. O que é isso? Tá? O que está em discussão são aqueles terrenos de marinha, viu, o Almi? É isso que tem que entender. Tá? O que é esse terreno de marinha? São os 33 metros, né, depois do ponto mais alto que a maré atinge. E não pega aonde está a turma tomando banho. Tá? Então, ou seja, nós temos que entender exatamente o que é isso. Não vai ser privatizada a praia. Tá? Não é... Mas aí pode ser privatizado o acesso. Essa é a complicação. E aí tem a discussão que está sendo feita, tá? Que tem toda a praia, faixa de segurança, os terrenos de marinha. E com essa PEC, né, os lotes deixariam de ser compartilhados entre o governo e quem está ocupando, né? Mas sim com um hotel, um resort, enfim. Ou seja, o dono poderia não permitir o acesso à praia por aquele lugar. E aí que está a grande discussão. E aí nós vamos ter o quê? Acessos públicos e acessos privados, ou só acessos privados e alguém vai começar a cobrar pedágio? Então, é essa que é a grande discussão sobre o debate. É como chegar no banco de areia perto do mar, mas não a praia em si. E isso é bastante comum aqui no litoral catarinense, eu até diria nem tanto, mas no Nordeste, isso é super comum. É super comum. Você vai ter que acessar a praia através de uma praça pública que está num lugar ou num terreno público, porque está tomado de hotéis, né, que estão nessa nessa beira-mar e que a pessoa não vai acessar a praia por aquele lugar. Ela não vai ter acesso à praia ou ao banco de areia em qualquer lugar. Mas é polêmico, viu? Mas, Almir, concordo contigo, está mal explicado. Ponto, para não me estender. Eu acho que isso é um problema, Dom, e eu vou trazer essa discussão para você. Isso é um problema que é o seguinte: o meio político apresentam PLs e não sei o que mais, emenda a Constituição, e não deixam de forma clara. Aí fica um disse que me disse, aí vem fake news. Aí você sabe que sempre tem os aproveitadores. Tem uma situação como do Rio Grande do Sul, aí o cara vai lá e distorce a notícia para ter like. Aí pega uma situação dessa, quer lacrar em cima do Neymar, ou eu não gosto, eu não curto o Flávio Bolsonaro, aí eu quero lacrar em cima do Flávio Bolsonaro, e aí vira essa discussão do disse que me disse. Mas, antes que você dê a sua opinião, teve um grande poeta que vocês vão lembrar dele, que ele falou o seguinte, um tempo atrás, aí, na década de 80, ele disse o seguinte: a solução para o nosso povo eu vou dar. Negócio assim, ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui. É só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. E nós não vamos pagar nada. Dom. Bom, o que dizer depois dessa cantoria em forma de poema, né? Eu poderia me aprofundar um pouco mais, ir lá em Cazuza, mas eu vou ficar quieto com relação a isso, até mesmo para a gente não ter um processo aqui, né? Voltando, essa PL tá horrível. Horrível. Tem que ser feito realmente. No Nordeste é muito comum. Aqui em Balneário Camboriú, eu não vou falar a rede de hotéis, até mesmo que já não tem mais aqui, mas no Morro da Rainha tinha uma rede de hotéis ali que era resort também. E você só conseguia acessar... Infinity Blue. Isso mesmo. Você só conseguia acessar a praia através do hotel e ali. E se você estivesse caminhando e passar pela praia onde tinha as espreguiçadeiras, tudo... você era convidado de uma forma muito educada, entendeu? Aí, por outro lado, que ali seria reservado para os hóspedes. Você tá entendendo? Gerou uma polêmica gigante aqui na Praia dos Amores. Eu moro muito próximo aqui, inclusive, né, ao Morro da Rainha. Então, essa rede de hotéis Infinity Blue saiu daqui, não tem mais. Eles estão arrumando ali os chalés e afins, mas está muito ruim esse PL. Muito ruim mesmo. Precisa realmente ser colocado ali na ponta do lápis. E você citou um cara aí, Almi, e eu quero parabenizar ele, tá? Menino Ney, Neymar Júnior.
parabéns pela atitude. Ele arrecadou 21 milhões e meio. Ontem teve um jantar beneficente dele. E ele prometeu que toda a arrecadação feita para ajudar no Rio Grande do Sul, nesse jantar, ele pagaria o mesmo valor. Então, foi arrecadado 21 milhões e meio de reais no jantar beneficente. E ele vai colocar do próprio bolso 21 milhões e meio de reais para ajudar o Rio Grande do Sul. Pablo Marçal, né? Ele que se colocou agora como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo também, ele arrematou nesse leilão uma partida de pôquer com o Neymar em aproximadamente R$500 mil, né? Eu até brinquei no Instagram do Pablo Marçal, eu falei, eu só queria ser o dealer dessa partida. Imagina quanto que não ganha numa apostinha aí que vai ser, né? Mas parabéns a todos, parabéns ao Neymar. Enquanto muitos criticam ao Neymar, ele vai lá e faz. Criticar o Pedro Scooby, tá lá fazendo. E vocês já perceberam que geralmente quem critica não faz nada? Só fica no celular aqui, ó, leão de internet, como diz um grande amigo de Joinville? O direito à crítica é legítimo, né? O direito à crítica é legítimo, mas eu concordo com você. Tem gente que fica aí atrás do celular, criticando, usando perfil falso para ofender. Confesso a vocês que eu não sou exatamente o maior fã do Neymar. Ponto. Por algumas atitudes. Também não. Agora, não há como negar que o que ele fez, o que ele já fez pelo Rio Grande do Sul, de ajudar, e o que ele fez ontem, doando aí, prometendo, fazendo essa promessa, e ele não faria isso publicamente se não tivesse a intenção séria de doar. 21 milhões é um valor, assim, para uma pessoa considerável. Óbvio, ele arrecadou ali com o leilão, enfim, tal, mas ele usar a força dele para fazer o bem é algo sensacional. Isso aí não há como discutir. Agora, isso também não me torna fã do Neymar, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas parabéns para o Neymar, parabéns pela atitude. Bom, quero passar para uma próxima pauta, mas antes eu vou chamar. Quer falar alguma coisa, Dom? Eu quero, rapidinho, isso mesmo, eu concordo com você quanto a isso. O Prisco tá mandando aqui que ele tá com um problema técnico ao entrar aí no servidor, tá? Mandou aqui para mim no grupo. Vamos fazer uma oração aqui em conjunto para que ele consiga acessar daqui a pouco aí o nosso. Já peguei meu copo com água aqui, ó. Isso, porque o Prisco é muito relevante aqui na nossa discussão. Antes de a gente mudar para a próxima pauta, que é uma pauta interessante, uma gafe que aconteceu hoje aqui em Santa Catarina, e daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas eu vou chamar um intervalo para quem está nos acompanhando na RCO, na Jovem Pan News Criciúma e também na Jovem Pan News Tubarão. Pela internet a gente continua, no rádio a gente volta já já. Bom, seguindo por aqui, a gafe do dia hoje foi o seguinte: a secretária de Turismo de Florianópolis divulgou que Santa Catarina teria firmado uma parceria com a TAP para ter voos semanais para Portugal, iniciando por Lisboa. Seria terça, quinta e sábado. Nós falamos aqui com o secretário de... Me ajuda aí, Rambo. O secretário de Desenvolvimento Econômico, que é um jovem, um cara excelente. Agora me fugiu o nome dele agora. Mas nós falamos com ele e ele falou disso. Ele falou sobre essa parceria, mas é um negócio que o governo do estado está trabalhando, está buscando, está evoluindo para 2025, talvez antecipando para 2024 alguma coisa. E aí, esse anúncio que a Secretaria de Turismo de Florianópolis, da capital, fez, caiu muito mal no governo, porque não tem nada fechado. Diferente, por exemplo, da empresa que voa para o Panamá, que começa a operar esse mês em Florianópolis, né, que é a Copa Airlines, né? Então, por isso que a gente fala, né, cara, é necessário checar os fatos, é necessário ter uma confirmação prévia, uma verificação, uma validação, uma rechecagem, porque uma gafe dessa daí, a essa altura, e principalmente porque se partiu da secretaria que tem como secretária a Zena Becker, que é uma pessoa experientíssima, tem muitos anos de estrada, mas cometeu essa gafe aí. Menos mal que não prejudicou ninguém, né, Fabiano? Sem dúvida, mas sabe que até o governador Jorginho Melo teve que pedir desculpas para o desembargador aí que barrou a indicação do seu filho, né? O chamando de boca torta. Vocês acompanharam a discussão, né? Então, no mundo da política, vou lhe contar, viu, Almir? Tem cada coisa que eu vou te dizer, hein?
o caso aí acabou gerando até um mal-estar, né? Para o próprio governador, e numa fala lá, o Jorginho Melo teve de se retratar e explicar melhor, porque acabou pegando mal. Mas as gafes podem acontecer. Agora, gafe, quando ela é pensada como e agir e na atitude de ofensa é outra coisa, ou no intuito de pensar em promover o prejuízo, mas não foi o fato, né? A verdade é que Santa Catarina hoje, economicamente, tem se tornado uma relevância muito grande. E tu sabe que dos aeroportos internacionais, o aeroporto Hercílio Luz é um dos poucos do Brasil que não tem uma regularidade de voos internacionais. É lamentável isso. Nós temos agora a Copa Airlines e temos agora a TAP, que é a Transportes Aéreo Portugal, que vai passar a operar, com voos até Lisboa, no caso. Então, nós temos ainda um aeroporto muito bom, um aeroporto bem estruturado, entretanto, ainda com poucos voos internacionais que poderiam dali partir para a Europa, por exemplo, né? Porque senão o catarinense vai para, por exemplo, os Estados Unidos, ele não tem um voo Santa Catarina, Estados Unidos, mesmo que já existam aeronaves capazes de fazer esse trajeto, tranquilamente. Mas nós vamos a São Paulo a gente vai para a América do Norte, por exemplo. Claro, América Latina, América do Sul, Chile, Buenos Aires, ok, né? Aqui nós já temos esses voos acontecendo. Mas Santa Catarina merece essa atenção toda e foi uma gafe despropositada, viu, Almir? Não vi isso como uma situação que poderia prejudicar a economia do Estado, mas foi uma derrapada, né? Dom, você já estava preparado para comprar sua passagem para comer provar um pastel de Belém, lá em Lisboa, e ora pois, você não vai poder viajar. Ora pois, de nós acá, o que mais viaja a Portugal não sou bem eu, né, meu amigo Almir Henrique, que vive em Portugal, na terra de Cascais. Mas voltando aqui, o secretário em questão era o Juliano Froschner, que é o secretário de Articulação Internacional. Juliano Frenner. É Frenner que fala? Frenner, para mim é Froschner, que é um palavrão praticamente sobre o nome dele, né? Desculpa, secretário, errar o seu nome, entendeu? E o melhor de tudo, eu tive que rir aqui, Rambo, porque quando eu vi a notícia e sendo chamado ali de boca torta, cara, eu comecei a rir, eu falei, meu, olha que ponto chegamos por conta de uma derrapada dessa ali realmente, né? Ela previu que virão esses voos, coisa que nós já falamos para a nossa audiência aqui alguns meses atrás com a entrevista do Juliano, entendeu? Mas ainda não está em vigor. E falando na parte aérea, deixando um pouco o sorriso de lado, infelizmente foi encontrado hoje, né, um avião bimotor que caiu em Joinville, praticamente um jatinho, só que não é um jatinho, pessoal, do empresário Guto, que estava vindo de Minas Gerais, governador Valadares. Ele e o seu piloto, infelizmente, não resistiram a essa queda e foram encontrados destroços pela manhã na região entre Garuva, Itapuá e São Francisco do Sul ali. O avião, o último contato dele, esse empresário do ramo da construção civil de Minas Gerais, que estavam com algumas obras aqui em Santa Catarina, tentou contato com a torre em Joinville, e eu vou pegar esse gancho e falar assim, ó, Joinville é a maior cidade do estado, com um aeroporto que, se chover um pouquinho, você tem que arremeter e descer ou em Navegantes ou voltar para Curitiba, que foi esse último contato da aeronave ali. Meus sinceros sentimentos à família, a todos os amigos desse empresário que infelizmente foi vitimado. E não se sabe ainda a causa do acidente, tá, meus amigos? O que me deixa triste, Dom, desculpa interromper você, mas o que me deixa triste é, obviamente, o falecimento de duas pessoas jovens ainda. O Guto, o Augusto, é um ex-funcionário da Odebrecht, um cara que trabalhou por 25 anos na Odebrecht e tal. Mas o que me deixa triste era vendo... Perdão, eu desliguei seu microfone. Pode falar, Dom. Um cara muito sério, tá? Ele trabalhou na Odebrecht, não foi citado em nada, deixando bem claro, seguiu o caminho com a construtora dele,
estava expandindo a nível nacional. Nem vem o caso. Só para título de curiosidade, para as pessoas saberem né, a vida profissional dele. Mas o que me deixa triste, e aí eu estou falando assim como um cara que admira muito a aviação, já li alguns livros e tal, é que parece que eles chegaram a tocar o solo em Joinville e arremeteram. Não tocaram, não chegou a tocar. Eu tinha recebido a informação que teria feito. Ele teria tocado o solo. Não, o destino do avião era Florianópolis, tá? Eles pediram contato pela torre em Joinville e perderam o contato via rádio, tá? Eu acredito que o mau tempo deve ter danificado algum aparelho. Lembrando, não sou um AIS na aviação, entendeu? Então vai competir agora toda essa parte técnica, a perícia, mas eles conseguiram contato e arremeteram sem chegar a Joinville, tá? Eles fizeram uma volta ali. Quem já veio de São Paulo para cá, acredito que nós três já passamos por isso, está chovendo em Joinville, tá com mau tempo, desce ou em Navegantes ou retorna a Curitiba, entendeu? E foi esse retorno que eles estavam fazendo. Por conta da visibilidade ou perda de algum instrumento ali no momento, eles vieram a colidir ali na parte de Garuva, entre Garuva, Itapuá e São Francisco do Sul, tá? Numa das montanhas que tem ali. Algumas pessoas já estão falando que foi falta de combustível. Amigos, se fosse falta de combustível, não teria fogo na aeronave. Isso é uma coisa elementar, como dizia o nosso querido Caro Watson, né? Então, assim, compete agora à investigação, não especialistas de internet. O que, infelizmente, aconteceu foram 2 vítimas que não sabemos ainda o motivo e 2 famílias tristes por conta disso, né? Se eu não me engano, agora é o CENIPA, né, que faz a investigação e vai se aprofundar nisso aí. Infelizmente, uma tragédia, né? Já que a gente está falando de aviação aqui, já quero até puxar um outro assunto. Tem outras pautas aqui para a gente tocar, mas aproveitar que a gente falou de aviação, que é a situação do aeroporto de Porto Alegre, né? A gente estava falando aqui sobre os voos de Florianópolis, enfim, teve essa tragédia aí no norte do estado, mas uma situação que me preocupa é a questão do aeroporto de Porto Alegre. Falavam-se em 3 meses, 90 dias, agosto, não sei o que, tal. Agora já está falando em dezembro, para possivelmente voltar a operar o aeroporto de Porto Alegre. Mas já adianto que a situação lá é complicada, correndo risco até de esse aeroporto não voltar mais a funcionar. Porque tu imagina que toda a fiação, todo o cabeamento, combustível é subterrâneo naquele aeroporto. E o aeroporto ele ficou lá alagado por muitos dias. E a empresa que é a concessionária lá, que é a Freeport, se eu não me engano. Freeport ou Freeport? É Freeport. Freeport. Então, eles lavaram as mãos. Eles deram uma de Pôncio Pilatos, dizendo, nosso contrato aí de concessão é para participação nos lucros, no prejuízo não é com a gente. Diferente de um aeroporto que eles têm em Frankfurt, que eles lá tiveram que se responsabilizar por tudo. Mas lá, segundo a empresa, eles são os donos. Então, Porto Alegre vai enfrentar, já está enfrentando, na verdade, um sério problema de logística aérea aí, porque estão querendo utilizar a base de Canoas como um aeroporto, né, de voo civil, enfim, acho até que já estão sendo feitos alguns voos lá e tal, mas eu acho que Porto Alegre, se não conseguir recuperar o Salgado Filho, vai precisar de um plano de contingência urgente. Já está, viu, Almir? Já está. Só para elucidar, a Freeport, que administra o Salgado Filho, né, realmente está nessa discussão, e a tua palavra foi bem adequada, lavou as mãos. Hoje está utilizada a base aérea de Canoas como a pista de decolagem, uma sala de um shopping próximo à base aérea como ponto de check-in, como ponto de recepção de passageiros, e muitos gaúchos estão vindo a Florianópolis para pegarem voos. Tá? Então, encontrei, inclusive, gaúchos no aeroporto Hercílio Luz para embarcarem para outras partes do país. E a melhor das expectativas para o Salgado Filho é o Natal. Isso se tudo for adequado. E aí vem a grande pergunta: quem arcará com o prejuízo? Porque você tem toda a parte, que tu foi muito feliz, eletrônica, elétrica, que terá de ser trocada, substituída, que vai ter toda essa parte de tecnologia refeita, e diga-se de passagem, a instrumentação
de solo, né? Como é que está isso? Nós estamos falando dos equipamentos de pouso, de decolagem, enfim, o ILS, o famoso, né? Então, nós temos que ver quanto isso foi afetado, se o pavimento da pista não foi afetado também, se vai haver infiltração na pista, porque a água ainda, meus amigos, na região aí não baixou totalmente. Então, ainda o Salgado Filho está ilhado. Então, é muito séria, é muito delicada a situação por lá. Muito bem, seguimos por aqui agradecendo você que está participando com a gente aqui no Bastidores do Poder, debate por Santa Catarina. A Rosa Batista dizendo parabéns para vocês. Obrigado, Rosa, obrigado pelo carinho. A galera pode interagir com a gente aqui no YouTube também. Pessoal que está nos ouvindo no rádio, muito obrigado pela audiência. Eu estou pegando aqui um apanhado do que está acontecendo no nacional aqui, né? E eu vi duas situações aqui que me chamou a atenção, né? Uma é a notícia de que já vazou a notícia de que a Polícia Federal brevemente vai indiciar Bolsonaro. E a outra, com Bolsonaro também como tema principal, é a suspeita que foi levantada aí pelo Silas Malafaia de que o Tarcísio de Freitas, hoje no Republicanos, está atuando nos bastidores para manter Bolsonaro inelegível, segundo o Malafaia, para ser esse candidato aí ser essa opção da direita em 2026. Tudo bastidores, né? Sobre a questão do indiciamento de Bolsonaro, eu acho que não é surpresa para ninguém que a Polícia Federal já estava buscando um meio de indiciá-lo. Começar por você, Dom. Olha, não podemos nem falar que não é uma perseguição política, né? Que já foi acusado de baleia-fobia, já foi acusado de dedo do pé-fobia, enfim. Eles estão caçando e até o momento não acharam nada ainda contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E toda hora, já falei inúmeras vezes aqui, já falamos, por sinal, toda hora que acontece uma bomba na esquerda, levanta uma cortina de fumaça e fala-se do Bolsonaro. Tá? Qual que foi a bomba agora? Essa PL, o Lula chamando todos os congressistas da oposição e da situação para conversar, leia-se emendas parlamentares, como já aconteceu anteriormente com Arthur Lira, né? Então, Arthur Lira deu aquela paulada no presidente Luiz Inácio Lula da Silva e chamaram ali para uma conversa numa quarta-feira, um jantar na casa do presidente, e no outro dia começou a liberar emenda, e o Congresso já engavetou coisa. Então, assim, toda vez é isso. Uma coisa eu afirmo, o maior cabo eleitoral de Jair Messias Bolsonaro é o atual presidente Lula, tá? Que não deixa o homem descansar em paz. Toda hora fala dele, em qualquer oportunidade fala dele, e Jair Messias Bolsonaro está sendo igual massa de pão. Quanto mais batem, mais cresce. Enquanto esse governo, né, esse governo federal, ele vem submergindo e derretendo, né, desintegrando. Haddad taxou, o Arthur Lira taxou, é taxa em cima de taxa, é impostos em cima de impostos. Enquanto isso, a população lá na ponta sofrendo muito e cada vez sendo mais taxada ali. E agora essa, que já falamos aqui também, esses super impostos aí nacional. E é aquilo, Almir, não tem o que fazer. Enquanto ficar esse governo, vai ter essa perseguição aí e a polarização também. Na verdade, esse governo atual ele não vai ser o detentor da exclusividade da perseguição, porque quando foram outros governos também perseguiram adversários. Isso infelizmente, é uma rotina, é algo rotineiro no meio político nosso. Manda mais. Então, o ditado diz assim, como é que é? Quem pode mais chora menos, entendeu? É mais ou menos por aí. Mas em relação... Se vocês lembram, o atual presidente, quando foi preso à época, que governo que estava? Michel Temer. Não, era o governo PT ainda, né? Com Dilma caindo, entendeu? E aí foi a mudança para Michel Temer na sequência. Ele foi preso no governo Michel Temer. Não, quando ele foi preso, acho que era o Michel Temer. Sim. Mas foi essa queda ali, né? Então foi isso que aconteceu. A perseguição começou, entre aspas, perseguição, né? Existem números, relatos e afins, coisa que ainda não tem contra Bolsonaro. Deixando claro, existem narrativas. Agora, provas cabais, não teve uma ainda, né? Coisa que no atual governo já teve no passado.
Mas assim, ó, até uma coisa que ficou marcada naquela Lava Jato, que eu acho que foi uma fala muito infeliz na época do Deltan Dallagnol, que foi: eu não tenho as provas, mas eu tenho convicção que ele é culpado. Assim, não, eu tenho convicção. E a gente sabe que no meio jurídico isso não vale nada, convicção. O que vale são provas, é o que você está falando. Apresente as provas e se tiver provas, que condenem Bolsonaro, que condenem quem quer que seja. Você não tem prova? Legítima? Foi captada de forma legítima? Então, pode utilizar essas provas para condenar quem quer que seja. Mas, em relação às críticas do Tarcísio, Dom, eu gostaria de ouvir a sua opinião. As críticas do Tarcísio, não, do Silas Malafaia, porque o Silas, ele é um cara assim, que ele é um camaleão da política nacional, porque ele já esteve ao lado da Dilma, ele já abraçou o Lula, agora ele abraçou o Bolsonaro, enfim. Ele é um cara que ele vai dançando conforme a música, e agora me parece ele querer criar um ruído com o Tarcísio, que, ao meu ver, é o postulante número 1 para ser candidato da direita, caso o Bolsonaro não seja o candidato em 2026, porque eu não me surpreenderia se, na sequência, com essa mudança do TSE, Bolsonaro não volte a ter seus direitos políticos revisados e restituídos, digamos assim. Eu, sinceramente, eu conto que Bolsonaro... Isso é uma opinião, né? Deixar bem claro, isso é uma opinião. Não é baseado em informações, é baseado em opinião própria. Eu acho que o Bolsonaro será o candidato em 2026. E digo mais, para o bem da democracia, é bom que ele seja candidato. Olha, eu discordo da tua opinião ali, tá? Não é uma opinião minha, mas eu acredito que não. Que ele ficará inelegível sim, tá? Não é nem questão de gosto ou afins. Pela narrativa que vem e pelas pessoas que estão ali hoje à frente do TSE também, né? Tudo indica que ele ficará. Com relação ao Silas Malafaia, 2022, Lula ganhou a eleição, certo? No dia 30 de outubro de 2022. O Silas Malafaia foi um dos primeiros a orar, como diz na Bíblia, né? Orai pelos seus líderes para o presidente Lula, entendeu? E quando a gente fala em republicanos tinham um antigo presidente nacional chamado Marcos Pereira. Marcos Pereira, republicanos de São Paulo, deputado federal, que é um dos bispos, braço direito da Igreja Universal, né? Então, o Republicanos cresceu e cresce muito dentro da Igreja Universal, principalmente. Tive o prazer de conhecer o Marcos Pereira, uma pessoa muito bacana, e eu acredito que isso seja mais uma guerra de egos e vaidades, tanto do Silas Malafaia, contra ali o Marcos Pereira e a Igreja Universal, lembrando que Malafaia é da Assembleia de Deus, de uma parte carismática, né? Tipo uma renovação carismática da Assembleia de Deus. Se eu não me engano, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, alguma coisa assim, que é a dele. Ele não é da Assembleia de Deus, aquela tradicional. Então acontece muito. Você vê isso na Igreja Mundial, você vê isso na Igreja Universal, nas igrejas em si, né? Então, eu acredito que tenha sido isso para dar uma mexida ali com relação também ao Tarcísio, tá? Deixando bem claro ali, Almir. Mas eu não vejo outro nome a não ser Zema e Tarcísio como presidenciáveis em 2026. O nosso ouvinte aqui, Fabiano, só um minutinho, ele está contribuindo aqui, o Sérgio Eduardo de Oliveira. Muito obrigado, Sérgio. Um abraço para você, um abraço também que está participando, Alcione Fernandes Marques da Silva. Obrigado pela participação também, Alcione. Ótimo programa. E ele está dizendo aqui, o Sérgio, que hoje o nome de Bolsonaro é Ronaldo Caiado. Essa é a opinião do Sérgio. Eu discordo um pouco. Eu acho que Caiado ele não tem a projeção que, por exemplo, tem o Tarcísio, né? O Tarcísio, na verdade, o Tarcísio ele já vem da época do governo Dilma, que ele trabalhou se eu não me engano, foi no DEINFRA. Ele já tinha uma projeção no DENIT. Ele já trabalhou no DENIT. Ele é um cara que fez uma carreira exitosa no Exército. Então, assim, eu acho que pelas projeções, porque também não adianta tu botar um cara lá que ele não vai ter. Eu acho que Caiado, seguindo aqui o pensamento do Sérgio, que a gente agradece a participação, não adianta eles encabeçar um cara que não tem nome nacional. Tenho certeza que levar Caiado lá para o Nordeste, tem alguns estados lá do Nordeste que não conhecem Caiado, não sabe quem é Ronaldo Caiado, entendeu? Não sabe. O Tarcísio Deixa eu só pegar esse ponto aqui, viu, Almir? Caiado está vindo para Santa Catarina agora, no evento da Fiesc, tá? Inclusive essa semana, só para abrir esse parênteses. Vamos chamar ele para participar do programa para ele ficar conhecido.
É isso aí, vamos lá, que esse programa aqui é conhecido em todo o estado. O Caiado está vindo para Santa Catarina, certo? Mas, lembrando que Caiado é do PSD, e o candidato de Bolsonaro é ele mesmo. Tá? Ele não tem candidato nenhum a não ser ele mesmo, neste momento. Ele está fazendo de tudo para que ele seja o candidato. E aí o plano B vai ser um nome que terá o aval dele. E aí a pergunta é quanta influência ele terá de exercer ou quer exercer sobre este nome. E aí vem a pergunta, será Caiado ou será Tarcísio ou será quem? Mas neste momento, Almir, o nome é de Bolsonaro, ele é candidato dele mesmo. Então eu não vejo nenhum tipo de outra manifestação. O que a gente está fazendo aqui é especular, mas a bem e ao cabo, tá? É a boa e velha política, eu por mim. Nós não chegamos a repercutir aqui a condenação do Trump. Não deu tempo da gente fazer isso semana passada. Tivemos um feriado, enfim. Donald Trump foi condenado das suas 34 acusações, 34 acusações essas que, na verdade, foram 34 pagamentos, né? Então, por isso que lá, cada pagamento foi um processo. Então, se ele pagou uma vez e foi condenado, todos os outros ele foi condenado. Isso não quer dizer que ele vai ter uma condenação de 34 processos, ou que vai pegar 34 anos, enfim. Estima-se até que a pena dele deve ser por ser réu primário, enfim, de 4 anos e tal. Lembrando que os Estados Unidos, mesmo que ele esteja preso, condenado, ele pode ser candidato. Vai ter um certo efeito com o público mais conservador, porque aí, uma vez condenado, culpado, ele cometeu adultério, e aí aquele cara mais conservador religioso não vai aceitar isso bem, mas não creio que também vá mexer muito a ponto de Trump não ser o grande favorito dessa eleição, até mesmo porque o Biden ele dá claros sinais de que ele não está bem, coitado. Concordo. Trump ele é muito forte. Biden também fez um governo muito fraco, essa é a palavra. Ele não teve representatividade, inclusive os Estados Unidos, nesse período também, assim como no governo Trump, não teve grandes relevâncias, a não ser envolvida em polêmicas no governo Trump, e a ausência total de postura no governo Biden. Então, essa é a minha leitura, sobre ambos os governadores, ambos os presidentes. E eu creio que a eleição deste ano nos Estados Unidos esteja mais pró-Trump, justamente pela amenidade que foi o governo Biden. Agora, só gostaria de findar e dizer que Biden não é de esquerda e que Trump não é também um ultradireitista que é mentecapto, certo? É uma discussão que nós, brasileiros, agora gostamos de dizer tu é de esquerda e tu é de direita, coisa que se você falar com quem mora nos Estados Unidos, eles passam longe dessa discussão. Perfeito, Rambo, perfeito mesmo. Então, assim, o que acontece muito é que ficou, digamos assim, no nome da grande população, é de esquerda ou de direita. Se você não concorda, por exemplo, eu tenho certeza que se alguém pegar o corte eu falando que eu acredito que o Bolsonaro não se tornará elegível nesse caso, o Dom é de esquerda. E um dos grupos aqui que eu participo, entendeu, falaram que a Jovem Pan, a nossa emissora, é de esquerda. Entendeu? Mas me cutucaram, né? Eu falei, meu amigo, o dia que nós formos de esquerda, tá, a gente tá fora do game. Nós somos uma emissora séria que trabalhamos com a verdade. Grande parte de todos os apresentadores são ou de direita ou opinativos apenas, entendeu? Então aí a gente tem que fazer esse tipo de coisa. Mas por quê? Não falou aquilo que o povo ou aquele nicho, né, quer ouvir. Mas excelente, tá? Excelente. Eu ia entrar bem nesse assunto, Rambo. Olha a seriedade do governo americano e principalmente da justiça americana. O que pegou o Trump ali nessa condenação? Foi um escândalo envolvendo uma garota de programa, que nos Estados Unidos, tal como aqui no Brasil, é proibido. Entendeu? No Brasil também é proibido. Você ter ali, no caso, a prostituição em si, até um crime, mas lá afetou. Aqui no Brasil você não vê isso, entendeu? E não tô longe de mim julgando ou não.
Falta de costumes, é muito forte. Mas é que assim, só para pontuar, no caso do Trump lá, ele não foi condenado pelo lance da prostituição, mas sim pelo repasse sonegado na declaração. Né? Justamente. Que foi aonde pegou, mas aonde deu o barulho para ter toda essa perseguição, onde que a imprensa pegou, foi na traição de Trump, entendeu? Onde ele cometeu o adultério ali, ele casado, entendeu? Cometeu o adultério com uma garota de programa que também é uma estrela de filmes adultos, né? Entendeu? Sim. Então, aqui no Brasil, a galera em Deus ainda, entendeu? Eu tenho um conhecido meu aqui... Botar na declaração do imposto de renda lá, gasto com... Como que você vai declarar isso, né, Rambo? Entendeu? Serviços prestados ao meu... Vocês viram a foto da mulher? Quem era a mulher lá que acusou ele? Não. Linda, viu? Muito bonita. Sim. Mulher lindíssima. Entende? Tá, mas amigo, seguinte, ó, a ideia não é falar sobre isso, né? É só para te deixar encabulado. Olha só, eu quero só agradecer aqui a participação da galera que está interagindo com a gente aqui no chat. Aqui, ó, Alcione está dizendo o seguinte: vai dizer que temos que focar em enfrentar as... tá, ele está falando sobre o Leite, vai usar essa projeção do desastre para tentar figurar aí como terceira via. Esquece, o Leite não vai... O Alcione, que é lá do Rio Grande do Sul, tá? Um parceirão ali. Entramos numa junção para auxiliar o Rio Grande do Sul, parceirão mesmo, gente boa. Leite, ele que é morador lá. Depois daquela bola fora que ele deu, de abdicar do governo para concorrer e não conseguir concorrer no PSDB, ele esquece, não vai ter terceira via para ele. Isso é opinião, né? Deixando claro. Aí tem aqui, ó, o Sérgio está dizendo o seguinte: o que pegou o Trump foi uma transferência financeira para a garota de programa. O adultério foi usado apenas para fazer barulho. Mas, se como todo o dinheiro que o Trump tem, pegar uma mulher feia, aí também é burrice, diz ele, né? Muito bem, meus amigos, obrigado. A Rosmaria Lange está dando um abraço aqui, diz que boa tarde, voto em quem Bolsonaro indicar. Essa é bolsonarista raiz. Dom, Fabiano, obrigado pela participação de vocês aí, até a próxima. Valeu, Almir, obrigado, Dom. Valeu, forte abraço ao Rambo, ao Almir. Deixa eu mandar 2 beijos só rapidinho. Um beijo para Ana e um beijo também para Rosa que está me assistindo. Desce o pãozinho que tá cheirando aqui. A Rosa é minha tia, mora aqui em cima, tá? Eu tô sentindo o pãozinho de centeio dela aqui. Tem que preparar um pão pra gente. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, você que nos acompanhou na Jovem Pan News Criciúma e na Jovem Pan News Tubarão e também na RCO. Até a próxima. Tchau, tchau.